Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aí mais uma vez. Isso quer dizer que as misericórdias de Deus se renovaram sobre sua vida por mais um dia. Isso quer dizer que durante toda essa semana que se passou, Deus esteve ao seu lado, te poupando, te protegendo e te livrando de todo o mal. Que nessa manhã de escola dominical, Ele possa falar poderosamente ao seu coração. Esse é um tempo onde nós vamos buscá-lo em oração, mas também é um tempo onde vamos parar tudo aquilo que nós estamos fazendo e vamos ouvir a voz dele falando conosco através da sua palavra, e que essa palavra venha encher o nosso coração, venha transformar a nossa vida e venha nos fazer a praticar e sermos mais parecidos com ele a cada dia, em nome de Jesus. A partir disso, eu te convido agora a orar. Vamos começar esse tempo de escola dominical orando. Eu queria que nessa oração você agradecesse a Deus pela provisão, pela proteção, pelos livramentos dele sobre sua vida, sobre a vida da sua família, e também que você o adorasse por quem ele é, porque ele é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, que tem olhado para o seu povo. Eu queria também que você pedisse a ele, humildemente, que ele venha abrir os seus ouvidos e o seu coração e a sua mente para tudo aquilo que ele quer falar para você nesta manhã. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, muito obrigado por esse dia abençoado que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, juntos, não fisicamente, mas espiritualmente, te buscando ouvir a Tua voz, buscando o Senhor em oração, falando contigo e ouvindo o Senhor falando conosco, Pai. Obrigado por esse tempo de escola dominical, que eu sei que foi preparado pelo Senhor, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo isso. E o propósito é nos encher, nos moldar e nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, e eu peço por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. O Senhor possa nesse momento abrir a mente, abrir o coração deles, os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que eles possam enxergar a Tua verdade, para que eles possam ouvir a Tua palavra e para que eles possam gravar no coração tudo aquilo que o Senhor quer para a vida deles, em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos e pedimos a Tua presença conosco nesse tempo de escola dominical, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria te convidar agora a ir para a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã de escola dominical. Eu queria te convidar a abrir no livro do profeta Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Jeremias capítulo 18, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Que bênção a palavra de Deus, meus irmãos. E eu queria te perguntar um negócio. Você tem o costume de jogar fora ou de descartar tudo aquilo que estraga? Ou aquilo que dá um defeito? Talvez você tenha aí um aparelho, ele dá um defeito. O que você faz? Muitas vezes, e principalmente agora na atualidade, alguns produtos nem têm conserto. Parece que eles já são fabricados para, quando dar defeitos, eles sejam descartados. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Quantas vezes nós temos coisas que dão defeito, apresentam algum defeito no decorrer da vida útil desses produtos, e a gente simplesmente os descarta. A gente joga fora. Eu já fiz isso várias vezes, talvez você já tenha feito isso várias vezes. E nós vivemos, meus irmãos, em uma sociedade que também faz isso. Uma sociedade
descartável. Se você olhar ao redor, você vai perceber que muitas coisas na nossa sociedade estão sendo descartadas, muito fácil. Pessoas são descartadas. Você pode ver, vivemos em um tempo onde as ideologias têm tomado conta da mente das pessoas. Então, por mais que seja um parente seu ou um amigo seu, que se você não pensar igual a ele simplesmente te descarta da vida. Nós vemos casamentos vivendo esse descarte. Vemos pessoas que têm casado e falando assim: se der certo, deu, se não der, a gente se divorcia e cada um vai para um lado. Ou seja, algo descartável. Pessoas, a nossa sociedade está descartando não somente objetos ou coisas materiais, mas a nossa sociedade tem descartado instituições de Deus, como a família. A nossa sociedade tem descartado pessoas. Meus irmãos, porém, mesmo em meio a uma sociedade que descarta tudo, nós vemos que na atualidade tudo é descartável. Nós vemos isso em relacionamentos e em tudo na nossa vida, em tudo ao nosso redor, nós vemos que tudo está sendo descartado. Mas nós seguimos a um Deus, nós cremos em um Deus que não descarta vidas. Por que eu digo isso, meus irmãos? Olhe para o texto. Esse texto que nós acabamos de ler, Deus, ele dá uma ordem ao profeta Jeremias. Se a gente olhar para a história aqui, nós vamos ver que Israel estava vivendo em pecado, estava vivendo longe de Deus. Os inimigos estavam invadindo devido à consequência do pecado daquele povo. Os inimigos estavam exilando aquele povo, e Jeremias era profeta no meio de tudo isso. E Deus quis dar uma lição, quis mostrar para Jeremias o que ele pode fazer com as vidas de pessoas, com a nossa vida, com a vida do povo de Deus. Então, Deus ele pede para Jeremias ir até a casa de um oleiro. Você sabe o que é um oleiro? Oleiro é aquele homem que tem um aparelho, uma máquina, onde ele vai colocando barro, existem ali algumas pedras, e com aquele aparelho, com a mão do oleiro, ele vai modelando objetos, como várias coisas, entre eles vaso. E na época, vaso era algo essencial, né? Para as pessoas colocarem água, para deixarem de enfeite, para tudo isso. Então, Deus pede para Jeremias ir até a casa desse homem. Mas qual que era o sentido de tudo isso? Jeremias, sem entender talvez a primeiro momento essa ordem, ele pegou e desceu. Ele foi para a casa desse homem, desse oleiro. E chegando lá, Jeremias começa a observar como o oleiro trabalhava com aquele objeto, com o barro que ele tinha em mãos, como que ele modelava, como que ele trabalhava, como ele tratava aquele barro. E ele viu, em certo momento, que aquilo que o oleiro estava tentando moldar, talvez era um vaso, alguma outra coisa, aquele oleiro, aquilo que ele estava fazendo se estragou. Só que, diferente de muitos de nós, meus irmãos, que descarta tudo que dá defeito, tudo que apresenta algum problema, aquele oleiro não jogou aquele barro e aquele vaso fora. Ao contrário, Jeremias, olhando, viu que aquele oleiro, ele continuou, ele pegou aquilo que estava deformado e começou a modelar da forma que bem lhe pareceu, ou seja, ele fez a vontade dele naquele barro, para tentar moldá-lo e fazer dele um vaso novo. E aí vem a palavra de Deus a Jeremias, falando assim: Jeremias, meu filho, não posso eu, assim como um oleiro fez com aquele barro, não posso eu fazer do povo de Deus, o povo de Israel, esse povo que está tão distante de mim, esse povo que vive em pecado, fazer dele um povo novo, vidas novas. E meus irmãos, olhando para esse texto, nós temos a certeza de que Deus, ele fez isso e ele continua fazendo isso nas nossas vidas. Por quê, meus irmãos? Assim como esse barro na mão do oleiro, nós somos criados segundo a imagem e semelhança do nosso Deus, meus irmãos. Na criação, nós somos criados do barro, nós somos pegos, Deus pegou o pó da terra e modelou e soprou vida em nós. Fomos feitos de barro. Porém, ele modelou a nossa aparência, o nosso caráter, tudo aquilo segundo a sua imagem e a sua semelhança. Porém, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E esse pecado, meus irmãos, deformou
Deus, somos nós, as primícias de Deus, nós somos a obra de Deus. O pecado deformou essa obra, o pecado deformou o ser humano, nós não éramos mais imagem e semelhança de Deus. Aquele molde, aquele vaso tão bonito que Deus tinha modelado na criação, estava deformado. Porém, meus irmãos, se fosse aos nossos olhos, o que Deus teria que fazer, olhando para a nossa vida hoje, para a sociedade hoje? Ele teria descartado esse vaso. Como oleiro, ele teria descartado as nossas vidas. Porém, meus irmãos, assim como aquele oleiro, Deus, ele investiu em nós. Ele não desistiu de nós, Ele não nos descartou, meus irmãos. Ele continuou nos moldando. E principalmente, Ele enviou Jesus Cristo, meus irmãos, para restaurar aquilo que havia sido deformado pelo pecado. Jesus Cristo, meus irmãos, foi enviado para nos restaurar vasos quebrados, vasos deformados pelo pecado, porém agora restaurados por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sangue naquela cruz por nós. Se você olhar no texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Meus irmãos, Jesus Cristo ele veio para restaurar a humanidade. Jesus Cristo veio para restaurar a minha e a sua vida. E Ele fez de nós vasos novos, pessoas novas, vidas novas. Jesus veio para nos dar vida, e uma vida nova. Quando nós nascemos de novo, através de quando nós cremos em Cristo, Ele faz de nós pessoas novas, meus irmãos. O velho homem, aquilo deformado pelo pecado, ficou para trás. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, isso não quer dizer que nós não pecaremos mais. Porém, meus irmãos, através de Jesus Cristo e do seu sangue, nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus, não totalmente restaurados. Isso só vai acontecer na sua volta, quando nós estivermos e formos glorificados. Mas dele, Deus continua nos moldando, Ele não nos descartou. Através de Jesus Cristo, Deus continua moldando a nossa vida, Ele continua nos moldando, meus irmãos. E eu vejo, se nós olharmos para Deus como um oleiro, e nós como vasos de barro, nós vemos características. Primeiro, que esse oleiro não desiste de nós. Por mais que sejamos pecadores, imperfeitos, por mais que nos afastemos dele, Ele continua investindo na nossa vida. Ele continua buscando nos moldar, meus irmãos. E sabe por quê? Porque o oleiro, ele tem autonomia, ele tem poder sobre a massa, sobre o barro. Jesus, meus irmãos, Deus, ele tem poder sobre a nossa vida. O barro, ele não pode dizer ao oleiro como que ele quer ser feito. O barro, ele não pode simplesmente impedir com que o oleiro o molde. E é isso que acontece com a nossa vida, meus irmãos. Nós não temos nem o direito e muito menos o poder de dizer para Deus como Ele quer moldar a nossa vida. Ele está moldando a nossa vida e muitas vezes a gente não entende isso. Muitas vezes a gente não está entendendo como que Ele tem formado o nosso caráter, como Ele tem feito coisas na nossa vida que talvez a gente não entenda. Mas sabe por quê? Porque o oleiro faz na obra dele, sobre o vaso dele, a sua vontade e não a vontade do barro. Sabe por quê? Porque o oleiro, ele está vendo o barro por inteiro, ele está moldando e ele está vendo e vai deixar aquele barro da forma que ele tem que ficar. O barro por si só, que está sendo moldado, ele não sabe como que ele tem que ser, qual deve ser a aparência dele, o formato dele, mas Deus sabe, porque Ele é o oleiro, Ele está olhando além daquilo que a gente pode enxergar, meus irmãos. Coisas que nós não enxergamos na nossa vida, Deus enxerga. O nosso próprio coração, nós não temos a ciência, nós não conseguimos, a gente não consegue entender direito o nosso coração, mas Deus consegue. A nossa mente, muitas vezes, tem coisas guardadas ali que nem nós mesmos sabemos, mas Deus sabe. Porque Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E é o nosso oleiro que tem moldado a nossa vida. E eu vejo, meus irmãos, que o vaso, ele é frágil. O vaso, mesmo na mão do oleiro, ele é frágil. Qualquer batidinha, qualquer tombo, ele quebra, ele se despedaça.
E assim com a nossa vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos prestes a sermos despedaçados, talvez pelo pecado, talvez por erros cometidos por nós mesmos, talvez por alguma decepção. Nós parecemos que vamos nos quebrar, né? Nos despedaçar, porém nós temos um oleiro que cuida de nós. O oleiro, ele cuida do vaso, ele não vai permitir que você se espedace, ele não vai permitir que você se quebre, porque nós somos frágeis, mas nós temos um oleiro cuidadoso e bondoso que tem que cuidar de nós. Se não fosse esse oleiro, nós já estaríamos quebrados, nós já estaríamos mortos. Mas esse oleiro, que é o nosso Deus, que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, cuida dos nossos amigos, dos nossos parentes, ele é um Deus cuidadoso, meus irmãos, que cuida de nós e vai continuar cuidando até a volta de Cristo. Eu vejo também que o oleiro é aquele que faz a sua vontade na nossa vida, meus irmãos. Por mais que nós queiramos ter autonomia sobre a nossa vida, nós temos um Deus, o nosso oleiro, que tem a direção e o controle sobre nós. Isso é bom, meus irmãos, porque se nós fizéssemos a nossa vontade, a vontade do nosso coração, nós logo a gente ia se quebrar, com certeza. A gente ia se despedaçar, porque a gente não sabe o que é o melhor para a nossa vida, mas Ele sabe, a vontade dEle é feita na nossa vida, para que nós não soframos, para que a gente não se decepcione, e principalmente para que a gente seja moldado à aparência de Jesus Cristo a cada dia, meus irmãos. Que isso possa encher seu coração, que isso possa realmente acalmar o seu coração. Nós somos como vasos, meus irmãos, vasos que foram deformados pelo pecado, mas foram restaurados por Jesus Cristo naquela cruz. E é por isso que Deus, Ele continua nos moldando. Ele está fazendo de cada um de nós vaso novo, e que Ele possa continuar moldando o seu caráter, que Ele possa continuar moldando a sua vida, que a cada dia mais nós, como filhos dEle, como vaso na mão dEle, possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos, que você busque isso, que você olhe para a sua vida e veja que você é apenas um vaso, mas que está sob o controle e sendo moldado e conduzido pelas mãos do nosso oleiro, do nosso Deus poderoso, cuidadoso, o nosso Deus que controla a nossa vida através da sua vontade, e Ele vai fazer coisas maravilhosas em nós e através de nós, porque Ele tem cuidado de nós e Ele nos ama. Por isso Ele não nos descartou, porque Ele nos ama. Ele ama a mim e ama a você, e que Ele possa, em nome de Jesus, continuar moldando a sua vida, o seu coração, nessa manhã, que essa palavra te encha e já transforme aquilo que talvez estava te decepcionando, te deixando triste, que você possa ter a certeza de que existe um Deus acima de nós, que está conosco, que está nos abençoando, que está nos moldando para sermos mais parecidos com Ele a cada dia, em nome de Jesus. Que Ele possa te abençoar muito nessa manhã, durante esse dia. Guarde essa palavra, reflita e coloque em prática, confiando em Deus e entregando a sua vida a Ele a cada dia e a cada manhã. Eu queria agora, nesse momento, terminar esse tempo de escola dominical com uma canção que tem muito a ver, né, com o que a gente acabou de cantar, que a gente acabou de pregar, de ouvir. E essa canção, ela diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Que nós possamos fazer dessa canção uma oração nessa manhã, que nós possamos ser como um vaso na mão do oleiro, na mão do nosso Deus, e que Ele possa fazer da nossa vida o que Ele quiser, que a vontade dEle seja concretizada e seja feita em nós. Você que conhece a canção, cante, mas cante em sentido de oração, que Deus possa falar tremendamente, poderosamente no seu coração nessa manhã. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, porque o Senhor tem investido na nossa vida. Obrigado que o Senhor continua nos moldando segundo a Tua vontade, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós e a Tua vontade tem sido feita nas nossas vidas. Que nessa manhã, Pai, nós possamos entregar nossa vida diante de Ti, como um vaso nas mãos do oleiro. Se for preciso, Pai, como disse essa canção, quebre a nossa vida, quebre o nosso ego, quebre o nosso orgulho e nos faça de novo segundo a Tua vontade, que possamos ser mais humildes e que possamos ser mais dependentes do Senhor a cada dia, Pai. Nos ajude, nós precisamos da Tua mão nos moldando, nós precisamos da Tua mão nos guiando pelo caminho pelo qual o Senhor quer que percorramos durante essa vida, Pai. É no nome de Jesus nós oramos e bendizemos o Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Que você possa ter um domingo abençoado com a sua família, com seus amigos, e que a presença de Jesus possa ser constante na sua vida, nesse dia, que você possa meditar na palavra de Deus, que você possa buscar nosso Deus nesse dia que Ele te deu, o dia que Ele te deu de presente, para que você vivesse, para que você o buscasse com todo o seu ser e com todo o seu coração. Fiquem com Deus, até a noite, onde teremos mais um vídeo, mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Um grande abraço.